questão toda. A gente daqui a pouco vai poder entrar no debate da segurança pública e tentar estabelecer as responsabilidades do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais. Eu gosto muito desse debate e não vou fugir dele. Agora, na política, o que acontece? A gente tem hoje os menores índices de desemprego do Brasil. A gente pode discutir a questão, inclusive, da qualidade desse emprego e da forma da subemprego e da informalidade. Tem várias pesquisas acontecendo. Nós temos muito que melhorar as condições de trabalho, por exemplo, dos entregadores ali dos aplicativos, dos trabalhadores de aplicativo. Vai ser um desafio enorme para aqueles que são CLT. Acabar com a escala 6x1 não é proibir as pessoas de trabalhar, é garantir que elas tenham tempo para a sua vida de descanso. Não, mas isso porque tá no projeto, todas as vezes... proíbe, proíbe o escala 6x1 que você tenha tempo. Não, tempo proíbe, de vida. Proíbe. Sim, cara, mas olha só, a questão é ter tempo, proibir um tem que ter indivíduo de salário. trabalhar é muito duro. Sim, mas qual é o papel do Estado? Não é isso. Você proibir um garantir, garçom. É proibir que você proibir o um sistema garçom que dê trabalho de terça a domingo, Meu onde ele amigo. ganha 3/4 do salário Meu dele de amigo. comissão, onde você O proibir debate. você vai proibir. Mas tá errado ele ganhar 3/4 do salário dele de comissão. Não, mas essa você- é uma discussão Não, importante não, sobre mas o formas de Estado não trabalho. pode se meter numa decisão, numa relação de trabalho. Meu irmão, você tem um vendedor de todas as 22 vezes. anos do Barra Olha, Shopping eu aqui. sei, Você eu vai sei. proibir no mês de Natal Eu sei. dele trabalhar de Eu segunda a sei. domingo, se ele quiser? Eu sei que Com o vocês... mesmo empregador? Que vocês do Novo têm um sonho de que o mercado resolve o problema das vidas do trabalhador. Então aí, os trabalhadores de aplicativo têm que trabalhar 18, 19 horas por dia, porque, na verdade, ao ser regulado por um aplicativo e pelo mercado, é isso que sobra ao trabalhador para conseguir dinheiro para sobreviver. Mas na história, é só olhar a história. O Estado sempre teve que agir para proteger o trabalhador daquilo que é a lógica do mercado, que é a super e hiper exploração desse trabalhador. Eu tenho uma filha que trabalhou na escala 6x1. Era um desespero em casa com relação a isso. Ela foi trabalhar numa loja de tapioca, que vendia tapioca, na escala 6x1. Primeiro dia das mães que ela não passou na história da vida foi quando ela estava ali trabalhando. O cansaço que ela chegava em casa, a impossibilidade de estudar, de ler, de conseguir alguma outra coisa para a vida. É um negócio que é um trabalho que a gente está... Porque a nossa discussão é, a riqueza é produzida por quem trabalha. E o problema é que ela precisa ser destinada a quem trabalha para que ele tenha a vida digna que está colocada. É disso que está falando. Professor Tarcísio. Vocês estão apresentando uma lógica, de novo, na lógica do medo. Qual é a melhor forma de organização do trabalho? Como é que a gente vai resolver a vida do trabalhador que hoje está imposto numa escala de trabalho que é basicamente, é quase uma escravidão de tão preso que fica sem tempo para o resto e que inclusive adoece. A ideia, inclusive, do movimento que faz com que a escala 6x1 se torne um tema importante na sociedade brasileira é o título: Vida além do trabalho. É preciso ter vida além do trabalho. Todos nós que estamos aqui nessa sala Tarcísio, temos uma vida além do trabalho. Tarcísio, mas isso Agora, é uma questão de opção. Não. Peraí. A gente tem um Vamos país, lá. por exemplo, se você a gente acha que o mercado dá a opção para você trabalhar no que você quer. É uma ilusão. Uma ilusão criada pelo capitalismo. São quantos milhões de autônomos uma ilusão no Brasil? criada pelo capitalismo. Quantos milhões de autônomos Tudo no bem, Brasil? ninguém é São contrário a 33 milhões de autônomos no Brasil que sustentam eu, o Tarcísio, o Gari, o policial. Esses 33 milhões de autônomos no Brasil, eles têm que trabalhar de segunda a domingo. Antes da gente resolver a escala 5.2, hoje um funcionário, se o Tarcísio tiver um funcionário hoje, num empreendimento privado, e pagar 10 mil reais para esse funcionário, essa operação vai custar 18 mil reais para o trabalhador ficar com 7.500. O sócio de qualquer empreendedor é o governo. Olha, antes de resolver o problema da escala 5.2, você tem que diminuir a quantidade de impostos no nosso país. À medida que o empregado passa a entender que quando ele recebe 2 mil reais, ele custa para o empregador 4, e nessa operação o que sai ganhando mais é o governo, eu vou repetir. O problema... Eu tenho funcionários, ninguém trabalha na escala 6x1. Todos trabalham na escala 5.2. Só que esse projeto, ele tem pontos positivos e tem o negativo, que é muito duro. Você proibir um jovem de 22 anos de, se quiser trabalhar numa escala 6x1, na qual ele é comissionado,
É uma agressão Olha à só, liberdade sem a mais gente tamanho. tá falando Os de garçons me trabalhador procuraram CLT. Tudo bem. no Rio de E Janeiro. na hora da discussão do projeto, você votou contra o projeto. Tudo bem. Não há discussão sobre isso. Há um amplo apoio da população com relação a isso. Eu acho que o que a gente precisa entender aqui é que todas as vezes que a gente propõe lá no Congresso, por exemplo, que a questão tributária brasileira, você tem que substituir o imposto que é sobre o consumo e o imposto que é sobre o trabalho para ampliar o imposto sobre renda e patrimônio, vocês são contra. Todas as vezes que a gente fala que precisa tornar a escala da lógica tributária brasileira mais progressiva, vocês são contra. E a grande discussão que se faz é, a gente precisa de saúde pública, de educação pública, a gente precisa de segurança, isso custa recursos para isso. E o debate... Não é o discurso. A gente apresenta. O discurso parece ser muito leve. O discurso parece ser muito leve e bonito. É fácil fazer esse discurso. Não é. A gente está falando de vários países. De tempo para tô vida. Falando de tributação, não tô falando de amor. Tô falando de tributor. Tô falando disso. Aí chega o deputado Quero que a gente entre no debate. O trabalhador vai ter mais tempo para namorar a sua esposa. Olha, é um mundo irreal. E vai. Claro que vai. Mas esse papo que ele vai ganhar a mesma coisa trabalhando menos. Olha, a conta é simples. Se você tem um restaurante aqui no Rio de Janeiro, muitos estão fechados. A gente visita o centro do Rio, a quantidade de comércio fechado é absurda. Se você tem um restaurante com 10 funcionários e essa escala é aprovada, mais gente pode ficar desempregado que empregado. Quem tem 10 funcionários vai ter que passar a ter 14 funcionários, 13 funcionários ou 12 funcionários. Ele vai trabalhar com a mesma receita, ele vai ter os mesmos clientes e ele vai ter um custo. Hoje, a margem de lucro de um restaurante é de 20% a 30%. Eles estão desesperados, me procuram. Não, claro que os patrões vão te procurar. Eu sei disso que os patrões vão te procurar. Um empregado que ganha 1.800, claro, que ganha 2.000, que ganha 2.000... Vamos deixar eu terminar um raciocínio? Não mate. Vamos deixar eu terminar um raciocínio? Eu sei, Luiz, que nós somos quase da mesma idade. Nós somos quase da mesma idade. Somos 2 anos de diferença. Somos quase da mesma idade. Mas é uma irresponsabilidade e a gente viveu um tempo... entre o sonho e a realidade. A gente viveu... Não, cara, mas o problema é que a realidade que você está ignorando são dos milhões de trabalhadores que estão na escala 6x1 desesperados por ter vida além do trabalho. Eu não estou ignorando. Desesperado. É desesperador você ganhar R$2.000, R$3.000. É desesperador. A loucura é que assim, eu entendo, tô entendendo tua tática aqui, que você não me deixa terminar o raciocínio para colocar outro assunto. Porque eu ia falar dos anos do governo Bolsonaro que não teve reajuste de salário mínimo. O cara reclama do preço, do tamanho do salário mínimo, do valor do salário mínimo. Ele sabe do que eu tô falando. E tá dizendo... Ele sabe, ele entende. Sim, não, mas você também sabe do que eu vou falar depois e tenta me cortar impedindo que eu fale. Todo mundo sabe que todo mundo vai falar, pô. Mas, pois é, foi o governo Lula que recuperou, por exemplo, parte do poder do salário mínimo que precisa ampliar. Só para dizer claramente isso. E esse elemento, por exemplo, você não nega de que durante o governo Bolsonaro a fórmula de cálculo do reajuste do salário mínimo era muito pior do que é hoje. E nós temos que continuar recuperando. Mas é para dizer sobre isso. Não é claro que é o poder de compra. Claro que é o poder de compra. O salário mínimo hoje compra 69 sacos de cimento. Não vem com esses papos de vai dizer os vídeos ali, vai colocar os vídeos inflando os preços quando são. É real. O salário mínimo hoje compra 45 sacos de cimento. O salário mínimo há 4 anos comprava 69. Pauta por pauta. O poder de compra desabou. Então você vai no supermercado, Tarcísio. Claro que eu vou no supermercado. Você vê o custo, é desesperador. Agora, e é desesperador por uma economia que está em reconstrução. Nós temos mais... A economia é reconstrução há 20 anos. Que 20 anos? Quem ganhava 12.400... Tu apoiou o governo que fez um golpe, manteve coisa... 20 anos. Quem ganhava R$5.000 em 2010, hoje precisa ganhar R$12.400. Pautas. R$12.400 em pouco tempo. Pautas. Vamos debater.